Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer, uma alegria enorme ter você mais uma vez aqui comigo. Hoje, no episódio de número 6, como que a gente aplica toda a nossa experiência e vivência em prol de um benefício comum. Muito importante, fica ligado. Vamos começar agora. Vamos dar uma olhadinha no nosso GPS para ver se a gente está na rota. Já tenho conhecimento, já tenho atitude, já tenho vivência, já tenho experiência, uma boa reputação, um bom empregador, estou no lugar certo, tenho os meus mentores ao meu lado, tenho aliados espetaculares e o sentimento de pertencimento já faz parte da minha consciência. É hora então da cerimônia dos louros da vitória. Mais ou menos, só que ainda faltam alguns pequeninos detalhes. O erro é sempre quando a gente crê que já está pronto ou que já chegou. Então não vamos esquecer que se algo pode dar errado, vai dar errado. Essa velha lei de Murphy faz a gente lembrar que geralmente existe um fator que não está nos nossos controles, que a gente precisa estar preparado, porque isso daí pode atrapalhar muito os nossos planos. No marcador número 6, nós vamos ver que quando acabam as forças e os alimentos nessa nossa jornada, é tempo de usar o suprimento extra que a gente traz na nossa bagagem. É a forma que a gente encontra de exatamente preparar uma grande sopa de pedra. O suplemento mais revigorante, o único, aliás, para a nossa jornada profissional e nossa carreira para aposentadoria voluntária. Plano de carreira para aposentadoria recomeço é exatamente quando a gente começa a aumentar essa confiança ante um grande desafio que muitas vezes pode ser simples, mas dá muito trabalho. Também, na vida dos empregadores, muitas lições que haviam sido recebidas foram aprendidas e incorporadas na rotina, na vida dessas empresas. Exemplo, qualidade total, planejamento estratégico, os conceitos de reestruturação, a gestão por processo, automação, essa onda da internet, o famoso CRM, ou melhor dizendo, o gerenciamento de relacionamento com o cliente no centro, as alianças de longo prazo. A produtividade, então, já estava em alta, já tinha passado realmente todo aquele período anterior de queda e estávamos chegando no final de um período de reestruturação para voltar a quê? A crescer. Então, neste momento que o pior já ficou para o passado, é hora de voltar a pensar no que vem pela frente. Executivos e gestores estão hipnotizados pela tecnologia digital. Os cientistas de dados, então, processam bilhões de novas informações com os brinquedos novos que eles tinham na mão. A inteligência era agora segmentar toda essa informação e calcular estatisticamente todas as propensões, ou seja, propensões de quanto eu posso perder num crédito, quanto eu posso perder de clientes, quanto que é a propensão para que venham a comprar de mim, qual é a propensão de sinistros que uma seguradora pode ter em um evento, qual é a propensão que os clientes vão me ligar e que eu posso ligar para eles e ter contato, quais são as propensões de comportamentos de um determinado grupo dentro da sociedade, de acordo com determinados estímulos. Então era tudo uma questão de fazer contas. E esse pessoal estava caprichando nessas contas. Portanto, robotizar vira a nova ordem mundial. Os centros de atendimento ao consumidor ganham uma nova ferramenta. Aliás, não tenho nem um pouco de simpatia por ela, mas foi o que tinha para aquele momento, que eram as unidades de resposta automatizada. Então, aqueles robôs que ficavam ligando para a casa das pessoas ou que estavam simplesmente mandando mensagens como digite 1, digite 2, digite 5
para conseguir atingir um determinado grau de informação naquele contato com a empresa. Isso dominou praticamente, para exemplificar, como que se introduziu essa robotização no serviço ao consumidor final. Então, era ganhar o cliente pelo cansaço e também pelo efeito manada, porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Uma verdadeira corrida maluca. Quem gera mais e melhor contato é atendido antes dos demais. A psicologia desse chato bonzinho era acordar cedo, chegar primeiro e gentilmente não parar até conseguir o seu intento, contrariando assim uma importante regra da satisfação dos clientes. O cliente não gosta de exagero e não gosta de ser incomodado sem permissão prévia. Dosar as ferramentas para não confundir os aliados, os parceiros, fazer pilotos, fazer exatamente experimentos mais controlados, dar o tempo para que a boa ideia começasse a funcionar, deixar cada um fazer exatamente a parte que lhe cabia, usar com maestria a técnica que estava disponível, que outros estavam ignorando naquele momento. Então, dessa maneira, o que se pretendia era fazer dessas incubadoras de gênios o centro de excelência para que, utilizando uma determinada técnica com um determinado propósito, pudesse se extrair o máximo benefício, o máximo retorno daquela técnica. Esse experimento controlado foi extremamente bem sucedido e conseguiu-se com isso fazer com que esse conhecimento rapidamente pudesse chegar da maneira correta nos demais parceiros e aliados. O empurrãozinho que falta então para que todos deem o seu máximo e o seu melhor vem da parte mais lúdica do ser humano. Incentivos através de prêmios e campanhas meritocráticos, nesse momento, funcionam muito bem e ajudam a afastar um pouco essas fraquezas humanas como vaidade, orgulho, inveja e ganância. Tá todo mundo ali lembrando que também é possível ter um pouco de diversão nesse ambiente corporativo. Olhando um pouco para trás, as mudanças foram muito rápidas, então é normal que ainda tenham alguns resquícios dessa cultura antiga. Nós saímos de organizações com decisões hierarquizadas, que vinham do topo para a base. Agora temos organizações matriciais, que são colegiadas e descentralizadas em poder decisório. A mosca fantasma continua assombrando e infectando esses frequentadores muito rotineiros do Olimpo corporativo. Ela cria ilusões, infla o ego desses hospedeiros e depois os destrói, infelizmente. Conselho do mentor: os empregados, esses sim, têm o poder verdadeiro para promover e demitir quem quer que seja dentro de uma organização. Diante desse novo ciclo de crescimento, os empregadores acabam percebendo que os grandes protagonistas para tocar em frente esse novo movimento são os colaboradores, que trazem com eles anseios, desejos e inquietudes. E os principais são em relação à carreira, em relação aos prazos, em relação à formalização, ou seja, quais são os prazos para eu ser promovido, para eu ganhar um aumento de salário, para eu me mover dentro da organização? Quais são os treinamentos, os atributos que eu tenho que apresentar para conseguir êxito na minha carreira? Ou seja, eu quero barganhar. Quanto maior a entrega, quanto maior o resultado, o que eu ganho em troca? Quais são os prêmios que eu teria acesso? Bem, muitos empregadores não preparados para esse tipo de discussão acabaram iludindo esses protagonistas com a velha e boa frase: na volta a gente compra, primeiro a gente cresce, depois a gente distribui. E, obviamente, essa ilusão não durou muito tempo e acabaram perdendo grandes talentos para o mercado. Já estamos, então, começando essa retomada, esse ciclo de crescimento, e quando todos enxergam a oportunidade, todos correm em disparada. O problema é que vai acabar secando o poço, porque está todo mundo correndo para as mesmas oportunidades. Quem chega por último morre de sede nessa fase de rouba-montes, e quem demora sai do jogo
muita gente acaba saindo do jogo. Muitos erros acontecem. Quais são os principais erros? Atropelos e retrocessos com aliados. Aliás, uma atitude imperdoável e que não tem uma segunda chance. Desvios de rota e perda de direção. Toda a estratégia que tinha sido criada acaba sendo ignorada e se vê perdido no meio de um deserto. Os novos silos renascem. Quais são? Áreas de risco, áreas de cumprimento, áreas de tecnologia de informação que acabam deixando clientes de lado e não no centro. Fuga involuntária de talentos. Os grandes talentos que demoramos anos aí para formar, para seniorizar, acabam se movendo numa grande dança de cadeiras no mercado, uma grande rotatividade, mas também existe aí muita gente que leva gato por lebre. Existe um oceano azul? Sim, existe oceano azul. E nesse oceano azul se destacam principalmente os criadores de mercado, os desbravadores de mercados e os que reinventam seus próprios mercados. Na esteira de todos eles vêm os seguidores. E esses seguidores são os copiadores e os necrófagos, aqueles que se alimentam das carniças dos que ficaram pelo caminho. Quem fica exposto aos vieses tempos demais acaba infectado. Foi o que aconteceu comigo. Surgem sintomas da síndrome da ignorância autoimune, aqueles erros recorrentes que a gente acaba atravessando uma rua só para cair no buraco do outro lado e pior, de novo. Quais eram eles que eu começo a listar aqui? A gente acredita que saúde física e mental aceita abusos e excessos a vida toda. Entes queridos precisam mais de herança do que carinho. Amizades sobrevivem à distância no tempo e no espaço. Consumo de supérfluos cura carências e alimenta a alma. Se todos fazem investimentos de alto risco e alto retorno, é porque é o melhor e eu devo fazer também. Sei mais do que a maioria e não preciso ouvir ninguém nem estudar algo novo. É a minha vaidade com uma mistura de preguiça prevalecendo nesse momento. Pois é, só vem as pínguas que tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. A gente fica se martirizando, sofrendo e o mundo continua. Quando desejos vencem a razão, o resultado é o inevitável retrocesso para um tratamento que tem que ser radical e aumentar esses anticorpos rapidamente para a gente poder seguir viagem. Então, a gente para e pensa quais são os 5 estágios do erro que eu tenho que passar rapidamente. O primeiro é a negação, depois vem a raiva, depois a barganha ou negociação, vem então a depressão e só então a aceitação do erro. Então, quando a gente aceita que dói menos, começamos um processo de cura. E o próximo passo, disciplina e rotina do autocuidado. Cuidado com sono, cuidado com alimentação, cuidado com atividades físicas. Agenda pessoal sagrada com tempo exclusivo para família e amigos. A gente esquece isso. Anota que é para não esquecer, porque sem isso ninguém vai conseguir chegar sozinho a lugar nenhum. Não pague por nada que pode gerar prazer de graça. Lembrando mais uma vez que as melhores coisas da vida geralmente são de graça. Menos é mais, já diziam publicitários e já diziam ecologistas. Colecionar sonhos futuros, planejando financeiramente como alcançá-los, é a mesma coisa que falar o melhor da festa e esperar por ela. E quando a gente planeja esse investimento com o menor risco, com a maior liquidez e com uma rentabilidade adequada, sem ser exagerado o suficiente para parecer um golpe, aí que a coisa começa a ficar boa. E o nosso planejamento para aposentadoria voluntária significa que está também acontecendo. Talento para trabalhar não faz de ninguém um gênio. Então a curiosidade, conhecer mais e atualizar os conhecimentos necessários para fazer melhor aquilo que você gosta, aquilo que você se propõe a fazer bem, é o segredo para continuar nessa jornada e passar para as próximas etapas dos nossos marcadores tão importantes em busca desse recomeço. Ufa! Que
Que bom, acabou o recreio, estamos de volta ao roteiro e curados desses desvarios, tanto empregadores quanto colaboradores. Vamos focar na meta, preparar novamente tudo aquilo que a gente precisa para seguir em frente e usar a nossa melhor ousadia. Esse é o momento do toque especial, aquilo que a gente pode colocar como um tempero adicional, como a nossa marca pessoal no trabalho, na grande entrega que vai ser feita dali para frente. Já erramos, mas podem ocorrer algumas percepções de que esquecemos algo importante para esse momento crucial da nossa carreira. E nesse momento que a gente percebe que esqueceu alguma coisa, não tem jeito. A gente tem que respirar fundo, parar, pensar, decidir e só então agir cirurgicamente. Não vai se criar nada do vazio, nem dá tempo para voltar atrás e trazer aquilo que a gente esqueceu. Então, o jeito é pedir e aceitar ajuda. Vergonha é não tentar isso daí. E lembrando, nossos mentores, nossos aliados, muitas vezes podem ter na bagagem dele aquilo que a gente esqueceu. Agir incessantemente, intensamente sobre o que tem controle, o que está ao nosso alcance. Não se desvia para brigar por coisas que são inalcançáveis, que não estão ao seu alcance, que são fatores externos, exógenos ao teu ambiente e principalmente não tem absolutamente nada que possa ser feito que vai mudar aquele fator externo. Improvisar, a necessidade é a mãe da criatividade. Muitas vezes essa é a hora que o grande talento é aproveitar, desde que dentro da regra do jogo, para colocar nossa criatividade em prática. Lembra do ônibus lotado? Lembra daquela situação de muita aglomeração? Pois é, nessa situação não pode existir espaços vazios. Todos os espaços têm que ser ocupados, não tem vácuo nesse momento. Então, olha no espelho. Se você vê um sênior aí, haja como tal. Os talentos sêniors, eles sabem as regras do jogo, eles já detêm esse conhecimento. Então, que comecem a jogar sua melhor partida, pois é exatamente isso que é esperado deles. Não tem que tentar conhecer tudo em detalhes o tempo todo. Já tem experiência, vivência, reputação das provas de sabedoria, princípios e valores. O papel agora é de armar a jogada, influenciar quem conhece a encontrar e aplicar as melhores soluções. No final, comemorar e distribuir esse ganho da forma justa e apropriada é a grande arte do talento sênior. Diversificar opções de escolhas, ponto muito importante. Quem tem uma opção não tem nenhuma. Quem tem duas tem uma válida. Por isso, buscar mais de 3 opções é o as na manga do mágico sênior. O maior dilema do talento sênior nessa fase é também o caminho mais rápido para o fracasso, para a ruína. Qual que é? Tentar agradar a todos. Algo simplesmente impossível quando se sabe que em algum momento os recursos não são suficientes e teremos que fazer escolhas. Tomar decisões em prol de um lado e não de outro. A sabedoria sênior para essa situação é usar a transparência, usar as lições que já aprendeu, usar a empatia, usar tudo que tem ao seu alcance para tentar chegar ao melhor consenso. Lembrando, esse mundo é uma roda gigante, então nunca é bom abandonar aqueles que nos trouxeram até esse momento. Uma rápida recapitulação. A memória dos agentes é muito curta. Geralmente tendemos a incorrer nos mesmos erros que já incorremos no passado. Ninguém atrasa mais na nossa jornada do que nós mesmos. Nenhum empregador vai dar respostas para aquilo que nós já sabemos ou que deveríamos saber. No marcador número 6, a gente viu que o que trouxe a gente até esse momento é exatamente o que nós vamos continuar levando de bom daqui para frente também. Se nossa jornada foi produtiva até aqui, parabéns! A sopa de pedra serviu e vai servir ainda muito mais
até o final da nossa jornada. Daqui para frente, acabou o treino, agora é jogo. Divirta-se, afinal, se preparou muito para chegar até esse momento. No próximo episódio, o marcador número 7, Admirável Mundo Sênior. Bem-vindo! Não é a vitória em si, mas a maneira que nós alcançamos é que traz exatamente o sonhado respeito e o reconhecimento coletivo. A arte de escolher bem as habilidades certas quando está diante das grandes adversidades e grandes conquistas é que faz toda a diferença. Existe um limite para o talento sênior não virar mártir ou vilão? É importante pensar nisso. O sucesso pode virar fracasso? Uau, isso daí não tinha pensado ainda. Mas talvez sim, talvez não. Não perca no nosso próximo episódio. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.